Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 16 de novembro, e o tema do estudo de hoje é Ao Som da Trombeta. E o texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 16 e 17. Aqui, a Bíblia nos ensina o seguinte: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em relação a esse texto que acabamos de ler, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 16 e 17, o livro Atos dos Apóstolos, na página 164, comenta o seguinte: Os Tessalonicenses tinham se apegado fortemente à ideia de que Cristo viria para transformar os fiéis que estivessem vivos até a segunda vinda. Haviam protegido cuidadosamente a vida de seus amigos, para que não morressem e perdessem assim a bênção que eles aguardavam, um encontro com o Salvador prestes a voltar. Porém, um após outro, seus amados foram separados deles. Com angústia, os tessalonicenses tinham contemplado pela última vez o rosto de seus entes falecidos, quase não ousando esperar encontrá-los na vida futura. Já em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 14, a Bíblia nos diz o seguinte: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Existe aqui uma tendência histórica de ler na expressão trará na companhia dele os que dormem, no capítulo 4, verso 14 de 1 Tessalonicenses, que lemos, mais do que o texto está dizendo. Muitos que aceitam a teoria da imortalidade natural da alma sugerem erradamente que Cristo, em sua segunda vinda, trará consigo do céu as almas dos justos mortos que já estão no céu com Deus. Desse modo, essas almas poderão ser reunidas com seus respectivos corpos ressuscitados. Mas tal interpretação não está em harmonia com os ensinos de Paulo sobre o assunto. Agora, preste atenção nessa excelente análise feita pelo teólogo Jeffrey Weihmann sobre o real significado desse verso. Ele diz: A razão pela qual os cristãos tessalonicenses podem ter esperança ao prantear os membros mortos de sua igreja é que Deus os trará. Isto é, ele ressuscitará esses crentes falecidos e fará com que estejam presentes na volta de Cristo, de modo que estarão com ele. O que se sugere é que esses crentes mortos não estarão em algum tipo de desvantagem na volta do Senhor, na manifestação de Cristo, mas estarão com ele de tal forma que compartilhem igualmente com os crentes que estiverem vivos na glória associada ao seu retorno. Se a alma dos justos já estivesse com o Senhor no céu, Paulo não precisaria mencionar a ressurreição final como a esperança cristã. Ele poderia ter apenas mencionado que os justos já estavam com o Senhor. Mas, em vez disso, afirmou que, mediante Jesus, os que dormem serão ressuscitados dos mortos no fim dos tempos. E ao concluir, digo que a esperança da ressurreição final trouxe conforto aos tessalonicenses enlutados. A mesma esperança nos ajuda a enfrentar os momentos dolorosos em que as garras frias da morte tiram de nós as pessoas que amamos. Portanto, no estudo de hoje vemos que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14, a Bíblia não afirma que Jesus trará com ele as almas daquelas pessoas que morreram, mas afirma que, no momento exato da volta de Cristo, nas nuvens dos céus, todos aqueles que morreram serão ressuscitados
já com o corpo transformado e glorificado, e aqueles que estiverem vivos nesse exato momento do retorno de Cristo, em que os mortos, todos os mortos, são ressuscitados, terão seus corpos também transformados, e todos, juntos, irão para o céu com Cristo para viver, finalmente, a eternidade. E essa é uma conclusão muito simples de entender, porque imediatamente após o verso 14, os versos 15, 16 e 17 explicam exatamente isso que acabamos de concluir aqui. Finalmente, não há margem nenhuma para a crença errada de que exista uma alma imortal no paraíso ou em qualquer outro lugar. A vida eterna só será concedida no momento em que Jesus retornar, não antes. E ao concluir, deixo com você o texto da leitura bíblica de hoje, que está no livro de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 4. Um grande abraço e, com a permissão do Senhor, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!